Olá! Em nossa jornada diária de estudo da Palavra de Deus, chegamos hoje à primeira epístola do apóstolo Pedro, um pequeno livro de apenas 5 capítulos, mas que com certeza será uma inspiração para cada um de nós. Nos manuscritos gregos mais antigos, o título desta epístola é simplesmente Petrou A, ou 1 Pedro. As palavras epístola geral se referem ao fato de a carta não ser dirigida a um indivíduo ou a uma congregação específica, mas à igreja espalhada por quase toda a Ásia Menor. Por isso, a epístola também é chamada de católica ou geral. A epístola traz o nome de Pedro como autor. O grego elegante pode ser explicado ao se pressupor que Silvano serviu como escriba de Pedro e foi o responsável pela qualidade linguística da epístola. Além disso, é possível identificar no uso das palavras e expressões uma semelhança geral entre o estilo de carta, os sermões de Pedro e suas características pessoais. O apóstolo escreve algo que pode ser classificado como uma carta circular, dirigida aos forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas 5 regiões incluem quase tudo o que se chama hoje de Ásia Menor. Muitos dos membros dessas igrejas eram gentios. Os cristãos judeus eram uma minoria. No papel de missionário, Pedro se interessava de maneira especial pelos judeus, mas não restringiu sua saudação nem as suas instruções ao grupo minoritário dessas igrejas, conforme demonstra a alusão aos leitores como pessoas que não pertenciam antes ao povo de Deus e como idólatras convertidos. O primeiro apóstolo a batizar gentios e a atestar seu status de igualdade na igreja considerava todos os cristãos, tanto os de origem judaica quanto gentílica, como um em Cristo Jesus, sem fazer distinção ao dirigir-se a eles. Não é possível determinar a data precisa da escrita da epístola. É provável que tenha sido em Roma, conforme sugere o substantivo Babilônia. Isso significa que a carta foi elaborada no final da vida do apóstolo. A ausência de menção à presença de Pedro na cidade, nas cartas que Paulo escreveu ali, sugere que o discípulo só chegou lá aproximadamente ao tempo da última prisão de Paulo, em torno de 66 depois de Cristo. Embora não se possa afirmar definitivamente a data da escrita de 1 Pedro, essas evidências sugerem que isso deve ter ocorrido por volta do ano 65 depois de Cristo. A epístola reflete uma atitude hostil em relação aos cristãos. Isso pode sugerir a época da perseguição de Nero, que começou em 64 depois de Cristo. Pedro tem um propósito pastoral em mente ao escrever a epístola. O tema de seus conselhos é o perigo de perseguição, a iminência de um fogo ardente e a consciência dos tempos difíceis em que os fiéis viviam. Com este contexto em mente, ele procura fortalecer seus leitores na fé, exortá-los a uma conduta irrepreensível, à cidadania exemplar, ao leal testemunho de Cristo e à preparação eficaz para o encontro com o Senhor. A fim de ajudá-los a alcançar esses objetivos, o apóstolo inclui conselhos específicos para os servos, as mulheres, os maridos, os presbíteros e os jovens membros da igreja. Ao longo da carta, reflete-se um espírito brando, aliado ao firme senso de liderança, ambos santificados por um exaltado conceito de Cristo. Que o Senhor nos abençoe ao estudarmos juntos a partir de agora a epístola deste grande apóstolo e que mais uma vez possamos ser reavivados por sua palavra.